Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das conversas mais importantes da história. É um debate, sabe, entre quatro gigantes do pensamento: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. As ideias deles são basicamente a fundação de como a gente entende poder, Estado e liberdade até hoje. Vamos ver como tudo isso começou. A grande pergunta que moveu todos eles foi esta. Afinal, o que impede a sociedade de simplesmente desmoronar? Cada um deu uma resposta bem diferente. E ao explorar essas respostas, a gente começa a entender os pilares do nosso mundo político de hoje. E o primeiro a entrar nessa conversa, com uma visão, digamos, um tanto sombria, é Thomas Hobbes. Para ele, a política não nasce da virtude ou de boas intenções. Não. Nasce de algo muito mais visceral, o medo. Pensa no cenário que Hobbes imaginou, um estado de natureza, um mundo sem governo, sem leis. E o que ele viu ali não foi um paraíso não, foi uma guerra de todos contra todos. E a lógica é até simples, se todo mundo tem a mesma capacidade de matar o outro para sobreviver, a vida vira uma competição sem fim, baseada na desconfiança total. Uma vida, como ele mesmo disse, solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Pesado, né? E qual a solução de Hobbes para esse caos todo? O Leviatã, um soberano absoluto. A imagem aqui é muito poderosa. Um gigante, um monstro, cujo corpo é formado por todas as pessoas da sociedade. Elas, basicamente, entregam o poder para essa entidade em troca de uma única coisa: segurança. O Leviatã governa pelo medo, sim, mas para Hobbes é justamente esse medo que impede a sociedade de ruir. Então, o contrato social de Hobbes é uma troca, quase uma barganha racional. O problema é o caos. O pacto é que todo mundo abre mão do direito de se governar e o resultado? Um soberano com poder absoluto e total. Para Hobbes, qualquer tentativa de dividir esse poder era um convite para a guerra civil voltar. A ordem precisava de uma autoridade que não se questiona. Ok, Hobbes nos dá ordem, mas a que custo? E a liberdade, onde fica? Essa pergunta leva a gente direto para o nosso segundo pensador, John Locke. E com ele, o tom da conversa muda, e muito. E aqui o contraste é gritante. Para o Locke, o estado de natureza não é esse caos sem lei. Pelo contrário, ele é governado por uma lei natural, onde as pessoas já nascem com direitos. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. O problema, então, não é a falta de ordem, mas a falta de um juiz imparcial para resolver as tretas e garantir esses direitos. E esse é o John Locke, muitas vezes chamado de o pai do liberalismo. A grande virada dele foi dizer que o governo existe para servir as pessoas e não o contrário. O poder do Estado, para ele, não é de jeito nenhum um cheque em branco. Por isso, o contrato social do Locke é bem diferente. Não é um ato de submissão, de entregar tudo. É um ato de delegação. As pessoas concordam em criar um Estado, mas com uma missão bem clara e específica: proteger os direitos que elas já tinham antes. O Estado é uma ferramenta, um guardião e não um mestre. E essa ferramenta vem com um manual de instruções, com regras claras. Primeira, o poder só é legítimo se tiver consentimento de quem é governado. Segunda, o poder do Estado tem que ser limitado por leis. E a terceira, que é a mais bombástica de todas, se o governo quebra o contrato e vira um tirano, o povo tem o direito de resistir. Essa ideia é a semente de revoluções como a americana, por exemplo. Então, Locke protegeu os direitos do indivíduo, especialmente a propriedade. Mas, e se a própria propriedade privada for a raiz de todos os males da sociedade? Essa pergunta, essa crítica radical, nos leva ao nosso terceiro pensador, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau chega e vira a mesa completamente. Para ele, o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. E o principal culpado? As instituições, especialmente a invenção da propriedade privada, que para ele é o que cria a desigualdade e os conflitos. A crítica dele não é só ao absolutismo de Hobbes, mas também ao liberalismo do Locke. O contrato social de Rousseau é uma coisa única. Não é um acordo com um governante. É um pacto das pessoas entre elas mesmas para formar um corpo político, uma comunidade. A soberania, ou seja, o poder máximo, pertence a esse corpo, ao povo. E o ponto-chave para Rousseau é que essa soberania não pode ser transferida, não pode ser entregue para representantes. Ela tem que ser exercida diretamente. E o conceito central aqui é a vontade geral. Mas atenção, isso não é só a soma dos interesses egoístas de cada um, não. A vontade geral é aquilo que busca o bem comum, o interesse da comunidade como um todo. É como se fosse a bússola moral do Estado que Rousseau imaginou. Bom, a gente já viu teorias sobre a origem do poder, seja no medo, nos direitos ou na vontade do povo.
Mas, e na prática? Como é que se impede que quem tem o poder abuse dele? Para responder isso, a conversa agora vai para a arquitetura do governo com Montesquieu. A premissa de Montesquieu é de uma simplicidade genial. Qualquer pessoa que tem poder é levada a abusar dele. Vai até onde encontrar limites. A solução para ele, então, não é ficar esperando que os governantes sejam bonzinhos ou virtuosos. A solução tem que ser institucional. É preciso criar um sistema, uma máquina de governo, que se controle sozinha. E isso nos leva à sua ideia mais famosa, a separação dos poderes. Ao dividir o governo em 3 partes, executivo, legislativo e judiciário, e dar a cada uma delas a capacidade de fiscalizar e frear as outras, você cria um sistema de freios e contrapesos. A liberdade nesse modelo não é garantida pela boa vontade de um líder, mas pelo design inteligente das instituições. Certo. Passamos por 4 visões bem diferentes sobre o Estado e o poder. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver o quadro geral que essa grande conversa nos revela. Olha só que resumo bacana. Com Hobbes, a gente tem um Estado soberano, com foco total na ordem. Com Locke, o Estado é limitado, para proteger os direitos. Com Rousseau, o Estado é popular, guiado pela vontade coletiva. E com Montesquieu, a gente tem o Estado constitucional, todo desenhado em torno das instituições. São 4 pilares que, de um jeito ou de outro, sustentam todo o debate político até hoje. No fim das contas, o que essa grande conversa mostra é que a política moderna vive numa tensão constante. É a tensão entre a necessidade de ordem, que o Hobbes apontou, e a busca por liberdade, do Locke. Entre a autoridade do Estado e o consentimento do povo. Esses não são problemas que foram resolvidos lá atrás, são os dilemas que definem a nossa vida política até hoje. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Hoje, nas nossas democracias, qual desses pilares parece ser o mais fundamental? É a ordem? São os direitos individuais? É a vontade coletiva? Ou é a força das instituições? A resposta, talvez, esteja no equilíbrio bem frágil que a gente tenta manter entre todas essas heranças.